A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen. Prefácio. Esses escritos, transmitidos por escrita automática, mais corretamente por escrita inspirada, apresenta 4 partes distintas, todas entretanto formando um todo progressivo. Foi bem evidentemente tudo planejado anteriormente por aqueles que se incumbiram de sua transmissão. O elo entre a mãe e filho foi sem dúvida considerado como a vida mais desejada pela qual se abriram as comunicações em primeira instância. Foram, portanto, minha mãe e um grupo de amigos que me transmitiram a primeira parte. Em se provando que o experimento foi um sucesso, apresentou-se outro professor chamado Astriel, um dos de maior graduação, de pensamento mais filosófico e melhor dicção. As mensagens transmitidas pelo grupo de minha mãe e Astriel foram o primeiro livro escrito Os Planos Inferiores do Céu. Tendo passado por este, fui guiado por Zabdiel, cujas mensagens estão no nível superior àquelas narrativas simples de minha mãe. Estas foram os altos planos do céu. A fase seguinte foi o ministério do céu, transmitido por aquele que identificou a si próprio como líder e seu grupo. Subsequentemente, ele parece ter assumido mais ou menos o controle exclusivo da comunicação. Aí ele fala de si mesmo como sendo Arnel. Sob este nome, sua narrativa, a qual forma o 4º livro, Os Batalhões do Céu, é o clímax do todo. Suas mensagens são de uma natureza mais intensa que qualquer outra precedente, as quais foram evidentemente preparatórias. Será óbvio que, para se obter a verdadeira perspectiva, os livros devem ser lidos na sequência dada acima. De outro modo, algumas das referências nos volumes posteriores aos incidentes narrados anteriormente podem não ficar bem claros. No que concerne aos personagens da transmissão das mensagens, minha mãe passou para a vida maior em 1909, com 63 anos de idade. Astriel foi diretor de uma escola em Warwick. Da vida terrestre de Zabdiel sei pouco e nada certo. Arnel dá alguma explicação dele mesmo nos textos. Kathleen, que atuou como amanuense no lado espiritual, viveu em Anfield, Liverpool. Ela foi costureira e morreu com a idade de 28 anos. Aproximadamente 3 anos antes de minha filha Ruby, a qual é mencionada no texto e que passou para o outro lado em 1896, com a idade de 15 meses. Outubro de 1925, George Valley Owen. Como vieram as mensagens? Há uma opinião generalizada de que os clérigos sejam pessoas muito crédulas, mas nosso treino no exercício das faculdades críticas coloca-nos entre os mais difíceis de se convencer quando alguma nova verdade está em questão. Levou um quarto de século para que me convencessem. 10 anos de que as comunicações espirituais eram um fato e 15 de que o fato era legítimo e bom. Desde o momento em que tomei esta decisão, a resposta começou a aparecer. Primeiro, minha esposa desenvolveu a capacidade de escrita automática. Aí, através dela, recebi ordens de que deveria sentar silenciosamente, lápis na mão, e externar quaisquer pensamentos que parecessem vir à minha mente, projetados ali por alguma personalidade exterior, e não consequentes do exercício de minha própria mente. A relutância retardou tudo por um longo tempo, mas finalmente senti que meus amigos estavam perto e que queriam muito seriamente falar comigo. De nenhuma forma sobrepuseram ou compeliram minha vontade. Isto teria resolvido o assunto rapidamente, tanto quanto posso compreender, mas suas vontades eram mais claras ainda. Senti finalmente que deveria dar-lhes uma oportunidade, porque estava tomado pelo sentimento de que a influência era boa. Portanto, enfim, muito cheio de dúvida, decidi me sentar em minha batina na sacristia depois das vésperas. As primeiras 4 ou 5 mensagens vagaram sem um rumo certo de um assunto a outro, mas gradualmente as sentenças começaram a tomar forma consecutiva. E finalmente obtive algumas que eram compreensíveis. Daquele tempo em diante, a desenvoltura melhorou com a prática. O leitor encontrará o resultado nas páginas seguintes. Outono de 1925, George Valley Owen. Antes de começar a escrever, o Sr. Valley Owen enumera uma quantidade de folha e papel que colocava diante dele.
na mesa da sacristia. Então, usando uma pálida luz de vela para iluminar a primeira folha de papel, ele esperava com um lápis em sua mão até sentir as influências que o faziam escrever. Uma vez começada, a influência mantinha-se ininterrupta até que a mensagem daquela noite fosse concluída pelo comunicador. As palavras das mensagens vinham numa corrente que fluía e eram postas juntas como se o escritor estivesse tentando acompanhar o ritmo da comunicação que estava sendo impressa na mente dele. Uma reprodução de uma página do escrito foi dada no volume 1 de A Vida Além do Véu, que é Os Baixos Planos do Céu, sobre Zabdiel, que se comunicou. No transcurso destas comunicações, Zabdiel não deu indicações sobre quem teria sido durante sua vida na Terra ou em que período da história ele viveu aqui. Ao Sr. Valiou, ele sempre se apresentou como um amigo dele e guardião, e sua presença sempre foi atuante junto ao vigário de Orford. Sou privilegiado por poder dar pela primeira vez nessas notas a história completa de uma experiência que aconteceu com um jovem que ajudava no serviço noturno numa igreja paroquial em Orford, no domingo de Ramos de 1917, e parece apontar diretamente à presença de Zabdiel nesta ocasião. Eu mesmo questionei profundamente esta jovem, Maria A, e sua história conferia com o apelo expressado pelo Sr. Valiou e por Zabdiel. Nesta mesma noite, mostrando bem claramente o fato de que Zabdiel que foi visto pela garota ao vir ajudar o Sr. Valiou em resposta ao seu apelo. Passo minha história através das notas do Sr. Valiou e naquela hora, com as suas próprias palavras. Depois do atendimento do domingo de 11 de 1917, uma garota de aproximadamente 18 anos veio a mim na sacristia. Sem preliminares, ela perguntou: Senhor Owen, existem anjos visíveis? Eu respondi: certamente, porque eu vi um deles quando, nesta noite, na igreja. Ela então, em resposta às perguntas seguintes, explicou que assim que eu entrei no púlpito, ela viu um anjo perto do brasão e que passou por cima das cabeças dos congregados. À medida que ela passou, ele se voltou e sorriu. Um lindo e doce sorriso, e parecia ir em minha direção no púlpito, e ali desapareceu. Esta foi a primeira experiência dela deste tipo, e com isso ficou muito chocada, não conseguindo se recobrar durante os trabalhos. Realmente, enquanto ela falava comigo, ainda tremia muito. Eu lhe disse então que se não tivesse dado lugar ao medo, ela provavelmente poderia tê-lo visto comigo no púlpito. Quanto à referência dela ao brasão, há 6 deles em cada lado da nave, colocados em suportes. Os do sul têm a insígnia eclesiástica, as do norte têm as armas das famílias locais. O terceiro da arcada da capela do coral do sul, no sul, está bem no meio da nave. O púlpito fica em frente a esta capela, do lado norte. O ocorrido que ela relatou interessou-me nesta noite, em particular por causa da seguinte razão. Dada o trabalho extra por causa da guerra, eu estava me sentindo mal naquelas últimas semanas. O domingo de Ramos é um dia cheio na maioria das paróquias. E naquela noite eu estava me sentindo exausto, como se aproximava a hora do sermão. Comecei a temer que seria uma experiência penosa e fiquei imaginando o que aconteceria. Depois de fazer minhas preces usuais antes de me encaminhar ao púlpito, entretanto, fiz um apelo ao meu guia, Zabdiel. Disse-lhe que realmente precisava da sua ajuda, porque não me sentia competente para um sermão sem minhas anotações e estava com dores agudas. Por isso eu pedi a ele que me desse sua ajuda num grau especial naquela noite. O que aquela garota me disse fez-me ter certeza de que meu apelo não foi em vão. E mostrou-me quem me trouxera ajuda e que eu já tinha certeza que chegaram. Durante todo o tempo no púlpito, minhas dores cessaram por completo. E pregar não foi um esforço, afinal, a preocupação poderia explicar, mas o efeito não poderia ter sido tão marcante e instantâneo. Antes que Maria A tivesse me contado, eu já tinha decidido que o efeito tinha sido muito grande demais para tal causa e já havia agradecido a Zabdiel por ter acedido a meu apelo. Quando entrevistei Maria A com referência à experiência exposta, fiquei muito impressionado pela óbvia honestidade da garota. Ela é uma garota típica, classe operária baixa, ganhando sua vida em trabalho numa metalúrgica. Ela me contou que diante da visão do anjo, como ela classificou a visão, ela ficara tão profundamente apavorada que inclinou sua cabeça e se aconchegou numa amiga que estava ao seu lado e não ousou levantar
o olhar até que terminasse o trabalho. Por sua maneira de contar, está claro a mim que ela jamais esquecerá. Uma mensagem de Zabdiel. No sábado à noite, 31 de janeiro de 1920, a esposa do Sr. Vale Owen recebeu uma mensagem pela prancheta, instrumento que foi operado por ela várias vezes e através do qual um número considerável de mensagens foram dadas de vez em quando, que provaram ser úteis e instrutivos ao Sr. Vale Owen quando ele estava recebendo as diversas comunicações agora publicadas. Esta ocasião era a véspera da publicação do primeiro escrito da série publicada no The Weekly Dispatch. A mensagem foi soletrada por um apontador da prancheta, andando letra por letra no alfabeto, escrita na placa sobre a qual o instrumento era propelido. Passou-lhe exatamente como foi recebida, assim se lê. Zabdiel, meu filho, seus escritos serão uma bênção ao mundo. Zabdiel abençoa-o. Meu filho, nós recentemente acertamos bastante, transmitindo-lhe o que pudemos, trabalhando silenciosamente com você. Quando eu transmiti aquelas primeiras comunicações, combinaríamos há muito o que teria de ser feito para que se fosse publicadas. Longas horas de trabalho você me deu. Você pensa que eu deixaria lutar a grande batalha sozinho? Pergunta. Mais alguma coisa de Zabdiel? Pergunta. Não tenho mais mensagem para transmitir, exceto que Deus abençoe a todos. As bênçãos de Deus estejam sobre você em seus esforços em passar a verdade ao mundo. A realidade de Zabdiel. Durante a primeira semana de publicação dos escritos no The Weekly Dispatch, os pensamentos de milhares de pessoas estiveram focalizados em Orford. Esta vila, quase insignificante, tornou-se famosa em um dia e estava destinada a ser conhecida pelo mundo. Ninguém percebeu isso mais do que o Sr. Vale Owen durante aquela semana monumental, quando virou as costas mais uma vez para tudo que era antigo e viu com sua própria visão que a vida jamais seria a mesma de novo. As controvérsias sobre os escritos já haviam começado a surgir por todo o país e as malas postais para o vicariato foram mais pesadas que as jamais recebidas na vila pacata de Lancashire. No meio desta nova condição das coisas, recebi uma carta do vigário, um documento escrito do fundo da alma de um homem que percebe a natureza da enorme tarefa diante dele e de sua tremenda importância ao mundo. Era eu a público, porque sinto que poderá ajudar aos muitos que lerão estas mensagens de Zabdiel pela primeira vez. Extraída da carta endereçada para W. H. England, 11 de fevereiro de 1920. Tenho pensado profundamente sobre as coisas há anos. Fiz isso e resolvi. Estive lá embaixo, no vale da decisão, e lutei corpo a corpo com tudo por ali. Em alguma ocasião tudo era bem escuro, mas agora saí de lá. Estou postado no topo da colina. Sob a luz ardente do dia, por fim entreguei-me totalmente apenas para a grande causa. A qualquer sentimento pessoal não conta mais, de forma nenhuma, para mim. Por isso não hesite nunca em me dizer o que fazer e eu farei. Feliz, quando cheguei à nossa pequena igreja, hoje de manhã estava ainda bem escuro. Ajoelhei-me no meu cantinho e ali havia tanta força espiritual espargindo em torno que tive que me levantar e andar para cima e para baixo na igreja, com palpitação. Finalmente fiz uma parada no coral e percebi algo, era bem distinto e real. Todo o mundo espiritual em torno da terra estava em movimento, era imenso, como um oceano batendo contra rochas. Bem no alto estava Nosso Senhor, Cristo, ele estava austero e imóvel, mas olhando para baixo, em nosso caminho, e com ele havia um enorme hoste de guerreiros, todos prontos para a batalha, e alguns estavam ligados ao inimigo. Entre ele e eu estava Zabdiel, parado ali, ereto e alto e mais majestático, como jamais havia visto antes. Suas mãos estavam ao longo do corpo, cerradas e determinadas, enquanto vertia para baixo em minha direção uma corrente de poder e determinação que ele
Por sua vez, parecia receber dos superiores. Durante todo esse tempo, as forças fluíram e caíram sobre ele e sobre mim. Mas ele esteve bem calmo, bastante imóvel, como Cristo. Como eu ainda estivesse lá. Como eu ainda estivesse ali, mas ainda com palpitação, porque o poder era realmente dominador. Ele desceu gradualmente e ficou ao meu lado direito, mas elevou sobre mim para ficássemos juntos ali. Ao Senhor vale Owen, eu sei, a vida por vindoura é uma realidade vivida. Eles sentem que agora está levando adiante sua humilde tarefa em relação àqueles puros amigos anjos, cuja presença continua a fortalecê-lo e sustentá-lo dia a dia, e ele continuará a fazê-lo até que seja chamado à presença do Cristo, a quem ele diariamente esforça-se a servi-lo como um servo fiel e amoroso. Introdução por Sr. Arthur Conan Doyle. A longa batalha está próxima do fim. O futuro pode ser sondado, pode ser retardado a muitos, e há muitos ser um desapontamento, mas o fim é certo. Sempre pareceu certo àqueles que estão em contato com a verdade, que se os documentos inspirados nas novas revelações realmente chegassem às mãos do público em massa, todos teriam ainda mais certeza, por sua beleza inata e pela racionalidade que varre para longe todas as dúvidas e todos os preconceitos. Agora a publicidade mundial já os está levando a todos, tendo sido selecionados dentre eles os mais puros, os mais elevados, os mais completos, os mais dignos, provindos da fonte. Verdadeiramente a mão de Deus está aqui, a narrativa está à sua frente, pronta para falar por si própria. Não a julgue meramente pelo folhear das páginas, arrogantemente como isto poderia ser, mas note cada beleza que flui da narrativa e firmemente vai tomando volume até alcançar um nível de grandeza substancial. Não censure por detalhes ínfimos, mas julgue-as pela impressão geral. Evite encerrar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Lembre-se de que não há narrativa na Terra, nem mesmo a mais sagrada de todas, que não deixaria de tornar-se ridícula pela extração de passagem de seu contexto e por se adensar o que é imaterial. O feito total em sua mente e em sua alma é o único parâmetro para se julgar o alcance e o poder desta revelação. Porque Deus teria selado as fontes de inspiração de 2000 anos atrás? Pergunta. Que garantiria termos que garantia temos nós em qualquer lugar para uma não convicção tão sobrenatural? Pergunta. Não é infinitamente mais razoável que um Deus vivo continuasse mostrando uma força atuante àquele saudável socorro e a sabedoria que emanam dele para fomentar a evolução e o poder, aumentados em compreensão por uma natureza humana mais receptiva, agora purificado pelo sofrimento? Pergunta. Todas estas maravilhas e prodígios, esses acontecimentos sobrenaturais dos últimos 70 anos, tão óbvios e notórios que somente olhos fechados não os veriam, são triviais por si próprios, mas são sinais que chamaram a atenção nossas mentes materialistas e direcionando-nas a estas mensagens, das quais estes escritos em particular podem ser tidos como sendo o mais completo exemplo. Há muitas outras variando em detalhes de acordo com a esfera descrita ou a
opacidade do seu transmissor, mas pois cada um dos toques de luz para maior ou menor intensidade conforme vai passando a mensagem. Somente um espírito puro será possível que os ensinamentos sejam recebidos absolutamente puros. E então esta história do céu deverá estar, podemos pensar, tão próxima a isto quanto a nossa condição de mortais permite. E são subversivos as velhas crenças? Pergunta. Milhares de vezes não. Ampliam-nos, definindo-as, embelezando-as, completando os vazios que sempre nos desnorteiam, mas também, exceto aos pedantes da mente estreita para palavras esclarecedoras e que perderam o contato com o espiritual, são infinitamente renovadoras, iluminadas. Quantas frases efêmeras nas velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Pergunta. Quantas frases efêmeras das velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Pergunta. Não começamos a entender aquela casa com muitas moradas e perceber de Paulo a casa que não é feita por mãos, mesmo quando captamos algumas fugazes percepções daquela glória que a mente humana não concebeu, nem sua boca pronunciou? Pergunta. Tudo isto cessa de ser uma visão longínqua e torna-se real, sólida, garantida, uma luz à frente, enquanto singramos as águas escuras do tempo, acrescentando uma alegria profunda às nossas horas de tristeza e secando a lágrima do pranto de dor ao assegurar-nos de que não há palavras que expressam a alegria que nos espera se formos apenas verdadeiros perante a lei de Deus e a nossos maiores instintos. Aqueles que interpretam mal as palavras usadas dirão que Mr. Valley Owen obteve tudo do seu subconsciente. Podem tais pessoas explicar por que tantos outros tiveram a mesma experiência num grau menos elevado? Pergunta. Eu mesmo sintetizei em dois pequenos volumes a descrição geral do outro mundo, delineada por um grande número de fontes. Foi feito tão independentemente da narrativa do Mr. Valley Owen quanto sua narrativa foi independente da minha. Nenhum teve acesso possível ao outro. E ainda agora, enquanto leio esta de concepção maior e mais detalhada, não encontro nenhum simples ponto relevante do qual eu tenha cometido alguma incorreção. Como então esta concordância é possível se o esquema geral não estivesse baseado numa verdade inspirada? Pergunta. O mundo precisa de uma força condutora mais poderosa. Tem sido regido por velhas inspirações da mesma forma que um trem anda quando a sua máquina é removida. É necessário um novo impulso. Se a religião tem sido um fator impulsor, então ela própria deveria ter se imposto no maior assunto de todos, os relacionamentos entre as nações, e a recente guerra teria sido impossível. Qual igreja há que se saia bem neste supremo teste? Pergunta. Não está manifesto que as coisas do Espírito precisam ser restabelecidas e religadas aos fatos da vida? Pergunta. Uma nova era está começando. Aqueles que estejam trabalhando por isto podem ser desculpados se sentirem alguma sensação de satisfação reverente. À medida que vêm as verdades pelas quais trabalham e testificaram, ganhando a atenção mais ampla do mundo. Não é ocasião para uma autodeclaração, pois cada homem ou mulher que foi honrado pode ter sido permitido
e eles trabalharam por tal causa, é bem consciente de que ele ou ela é nada mais que um agente nas mãos das invisíveis, mas muito reais, amplas, dominadoras forças. E ainda não seríamos humanos se não ficássemos aliviados ao vermos novas fontes de poder. E ao percebermos que a toda preciosa embarcação está segura, mais firme do que nunca em seu curso. Arthur Conan Doyle. Livro 1, Os Baixos Planos do Céu. Terça, 23 de setembro de 1913. Quem está aí? Pergunta. Mamãe e outros amigos que vieram ajudar. Estamos progredindo muito bem. Mas não podemos transmitir-lhe todas as palavras que gostaríamos ainda, pois sua mente não está relaxada e passiva como gostaríamos. Diga-me alguma coisa sobre seu lar e sua ocupação. Nossa ocupação varia de acordo com a necessidade daqueles a quem auxiliamos. É variado, mas dirigido para a elevação dos que ainda estão na vida terrena. Por exemplo, fomos nós que sugerimos a Rose a criação de um grupo de pessoas para vierem auxiliá-la no caso de ela sentir qualquer perigo quando estivesse no quarto escrevendo enquanto movíamos sua mão. E este grupo está agora encarregado do caso dela. Ela não sente às vezes a presença deles próximo a ela? Pergunta. Ela deveria porque eles estão sempre alerta ao seu chamado. Sobre nosso lar é muito brilhante e lindo, e nossos companheiros das esferas mais altas têm sempre vindo a nós para nos animar e seguirmos em nosso caminho para frente. Comentário de George Owen. Ocorreu um pensamento em minha mente. Eles podem ver estes seres dos planos mais altos, ou acontece a eles o mesmo que conosco? Pergunta. Podemos dizer que aqui e ali, ao longo destes registros, o leitor chegará a passagens que são, obviamente, respostas para os meus pensamentos não expressos. Usualmente começando com sim ou não, ficando isso entendido, não haverá necessidade para que eu as indique, a menos que alguma ilustração em particular requeira. Sim, podemos vê-los quando desejam que assim aconteça, mas depende do estado de nossa evolução e do próprio poder deles de servir a nós. Poderia agora, por favor, descrever a sua casa, paisagens, etc? Resposta. A Terra aperfeiçoada. Mas é claro que realmente existe aqui o que chamam de quarta dimensão, de certa forma, e que nos impede de descrevê-la adequadamente. Temos colinas, rios, lindas florestas e casas também, e todo o trabalho daqueles que vieram para cá antes de nós, para deixarem tudo pronto. Estamos agora a trabalho, na nossa vez, construindo e arrumando para aqueles que ainda devem continuar a sua batalha na terra, e quando vieram para cá encontrarão todas as coisas prontas e a festa preparada. Contaremos a você uma cena que presenciamos não faz muito tempo. Sim, uma cena em nosso plano. Avisaram-nos que uma cerimônia iria acontecer numa certa planície, não muito longe de casa, a qual deveríamos estar presentes. Era a cerimônia de iniciação de alguém que havia atravessado o portal do que chamamos preconceito, isto é, do preconceito contra aqueles que não eram de seu próprio modo de entendimento, e que estavam para seguir para uma esfera mais ampla e plena de benefícios. Fomos para lá, conforme o convite, e encontramos multidões chegando de todos os lados. Alguns vieram em... Porque hesita, estamos descrevendo literalmente o que vimos.
carruagens. Chame-as de outra forma se quiser. Elas eram puxadas por cavalos e seus condutores pareciam saber exatamente o que dizer a eles, já que não eram guiados com arreios como são na terra, mas pareciam ir para onde os condutores desejavam. Alguns chegaram a pé e alguns através do espaço por voo aéreo, não sem as asas, que não são necessárias. Quando estavam todos reunidos, formou-se um círculo. Usavam roupagem de cor laranja mais brilhante, não como aquele que se adiantou, que estava para ser iniciado. Ele usou a cor como você a conhece. A cor como você a conhece. Nenhuma de nossas cores é conhecida, mas temos que lhe contar em nossa antiga linguagem. Aquele que havia sido seu guardião, então levou-o pelas mãos e colocou-o num outeiro verde no meio do espaço aberto e orou. E então uma coisa linda aconteceu. O céu pareceu ter intensificado sua cor, principalmente azul e dourado, e de fora dele desceu uma nuvem semelhante a um véu, mas que parecia ser feito de uma fina renda, e as figuras dominantes eram pássaros e flores, não brancos, mas todos dourados e irradiantes. Isso lentamente se expandiu e desceu sobre os dois. E eles pareceram se tornar parte deles, e ele deles. E à medida que esvaneceu lentamente, deixou ambos mais belos que anteriormente, permanentemente belos, porque ambos haviam sido elevados para uma outra esfera mais alta de luz. Então começamos a cantar, e apesar de que não podíamos ver instrumentos, mesmo assim a música instrumental misturou-se com o nosso canto e uniu-se a ele. Foi muito bonito e serviu tanto para galardão aos que mereceram, como também um estímulo para os que ainda devem marchar no caminho que estes dois já marcharam. A música, como mais tarde descobri, vinha de um templo instalado fora do círculo, mas sem dúvida não parecia vir de nenhum ponto. Esta é uma qualidade da música por aqui, frequentemente parece fazer parte da atmosfera. Nem a joia faltou quando a nuvem saiu e os dissolveu. Nós a vimos na testa do iniciado, dourada e vermelha, e seu guia, que já tinha uma, usava a dele em seu ombro esquerdo, e percebemos que havia aumentado de tamanho e em brilho. Não sei como isso aconteceu, mas faço uma ideia não suficientemente definida para lhe contar. Entretanto, e é difícil de explicar o que nós entendemos por nós mesmos. Quando a cerimônia acabou, todos nós nos separamos, indo para os nossos trabalhos novamente. Foi mais longa do que lhe descrevi. Teve um efeito muito encorajador em todos nós. Acima da colina, no lado mais distante da planície onde estávamos, percebi uma luz intensificar-se e apareceu-nos um contorno lindo de uma forma humana. Não penso que tenha sido uma aparição de Nosso Senhor, mas de algum grande anjo mestre que veio para nos dar forças e para cumprir sua vontade. Sem dúvida alguma, ali puderam ver mais claramente que eu, porque conseguiam ver e também entender na proporção do estágio da evolução de cada um. Não, meu menino, apenas pense por um momento, é de sua mente ou através dela, como dizem vocês. Quando você se sentou para escrever, como sabe, nada estava mais longe de seus pensamentos que isso. Porque tivemos o cuidado de não o impressionar. E mesmo assim você saiu rapidamente com a hipótese de que nós o influenciamos, não foi assim? Sim, admito, francamente. Muito bem, agora sairemos. Mas não deixaremos, já que estamos sempre com você, de uma forma que não pode compreender. Mas deixaremos esta escrita com nossa oração e bênção sobre você e os seus. Boa noite, até logo, até amanhã.
A vida além do véu, reverendo George Valley Owen.